Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino LFG e da TV Justiça. Meu nome é Alexandre Mas, eu sou doutor em Direito e professor de tributário da Rede LFG. E este programa está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia. Nós vamos falar sobre tributos vinculados. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu quero tirar a sua dúvida sobre o assunto de hoje. E o terceiro bloco, o nosso terceiro bloco, é o X da questão. Nós vamos ver exatamente como que esse assunto cai na hora da prova da OAB. E aí, se te perguntarem se o recapeamento asfáltico paga taxa ou contribuição de melhoria, como que você responderia? Não perca a resposta na nossa edição de hoje do programa Prova Final. E aí, será que recapeamento asfáltico e asfaltamento são atividades que ensejam a cobrança do mesmo tributo? Bom, nós vamos tratar hoje de um tema fascinante do direito tributário, que é o tema dos tributos vinculados. Você deve lembrar, meu querido e fiel telespectador aqui do nosso programa, do nosso Prova Final, que no sistema tributário brasileiro, hoje em vigor, existem 5 espécies de tributos. Diz a Constituição de 88 que os tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Principalmente em relação às 3 primeiras espécies, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, existe uma classificação doutrinária da maior relevância, que divide os tributos conforme uma vinculação ou não a uma atividade estatal imediata. Daí a doutrina falar em tributos desvinculados, quando desligados de uma atuação estatal, e de outro lado, tributos vinculados, quando pressupõe uma ação do Estado. Tributos desvinculados são os impostos. Os impostos são tributos desvinculados, porque quando alguém paga um imposto, a pessoa não paga porque está remunerando uma atividade do Estado. O imposto é um tributo desvinculado de uma atuação estatal. Por outro lado, tributos vinculados são as taxas e as contribuições de melhoria. Taxas e contribuições de melhoria são tributos vinculados porque pressupõem uma atividade estatal. Primeiro o Estado desenvolve uma atividade, depois o contribuinte paga taxa e contribuição de melhoria a título de remuneração. Portanto, meus queridos, não se esqueçam, tributos desvinculados são os impostos, tributos vinculados, taxas e contribuições de melhoria. E eu vou falar dessa segunda categoria hoje, dos tributos vinculados. Começando pelas taxas. O que é preciso saber a respeito de taxas? Bem, as taxas são tributos vinculados, mas podem cair na prova também com diversos outros nomes. Às vezes cai isso, que as taxas são tributos vinculados, porque pressupõem uma atuação estatal. Às vezes cai que as taxas são tributos bilaterais. Olha que interessante, bilaterais, porque de um lado o Estado exerce uma atividade, do outro lado o contribuinte efetua o pagamento. Então, tributos vinculados, tributos bilaterais, tributos contributivos, tributos remuneratórios, as taxas são tributos contraprestacionais, e até um nome muito mais difícil, tributos sinalagmáticos.
sinalagmáticos são tributos vinculados, porque há um balanceamento de obrigações para as duas partes. O Estado exerce uma atividade, o contribuinte remunera essa atividade pagando a taxa. Então guarde, as taxas podem cair na sua prova como tributos vinculados, bilaterais, remuneratórios, retributivos, contraprestacionais ou sinalagmáticos. 6 nomes diferentes, hein, para as taxas na sua prova. Muito bem. Outra coisa muito importante para saber sobre as taxas, antes de nós estudarmos as atividades estatais ensejadoras da cobrança de uma taxa, outra informação importante diz respeito à competência. De quem será que é a competência para instituir uma taxa? Meu amigo, essa competência é uma competência comum a todas as entidades federativas. Competência comum. Vale dizer, quem exerce atividade estatal tem a competência para instituir e arrecadar a respectiva taxa. Por isso, existem taxas federais, taxas estaduais, taxas distritais e taxas municipais. Quem exerce a atividade tem a competência para fazer a cobrança e a criação da taxa que remunera essa atividade. Cuidado, hein? Eu disse para você que a competência é comum, não é concorrente. Ai do cristão que colocar na prova que essa competência é concorrente. Não é concorrente, é comum. E o Supremo Tribunal Federal faz muita questão na sua jurisprudência de diferenciar o que é uma competência comum e o que é uma competência concorrente. A competência concorrente, segundo o que diz a Constituição e a jurisprudência do STF, não inclui logo de cara o município. Porque o artigo 24 da Constituição, quando define os temas de competência concorrente, não incluiu o município. No caput do artigo 24 da Constituição não tem o município. Pode ir lá conferir, não tem município não. Então, convenciona-se evitar a referência à competência concorrente quando o tema admite a ação legislativa do município. Daí a necessidade de criar um outro nome. A competência concorrente é da União, Estados e Distrito Federal, e quando for desses 3 e mais do município, aí, pelo menos em direito tributário, nós falamos que essa competência é comum. Não esquece não, hein? Competência para criar e arrecadar taxas é comum entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Maza, eu tenho uma dúvida, mas e a lei, hein? Qual que é a lei que cria, aumenta, reduz e extingue uma taxa? Meu querido, você que nos assiste aqui diariamente, você que tem esse privilégio de poder ter aulas na TV aberta, aulas preparatórias para o exame de ordem, mas também eu sei que são assistidas por pessoas que querem prestar concurso público, alguém que quer fazer uma reciclagem, ou então pessoas curiosas a respeito do direito. Todos vocês sabem que eu trabalho muito com fixação de conteúdo por meio de memória auditiva. Eu tenho cerca de 150 músicas jurídicas que são um absoluto sucesso, porque elas ajudam a fazer a retenção da matéria de uma forma muito simples, com melodias curtas. Música jurídica tem que ser curtinha, fácil de guardar. E eu tenho uma sobre isso. Qualquer site de busca que você entrar na internet e digitar lá Alexandre Maza, músicas do Maza, professor Maza, a primeira ocorrência já vai ser um local de onde você pode baixar gratuitamente minhas músicas. E uma das mais famosas músicas minhas é uma que diz assim, é a lei ordinária que cria tributo, imposto, a taxa e a contribuição. Maza, essa música não me é estranha, mas ela é bonitinha, mas não me é estranha. É a do Coelhinho da Páscoa. Eu aproveitei que o Coelhinho da Páscoa não